Hoje eu quero falar com você que tem essa mania de querer perfeição em tudo, que tem um olhar muito autocrítico para você e, consequentemente, para os outros também, e que tem essa essência de querer que tudo dê sempre muito certo e, principalmente, que as pessoas não julguem o que você faz, o que você pensa e quem você é. Eu sou a Josi, numeróloga e apaixonada por autoconhecimento. E hoje eu quero conversar com você sobre esse tema que fez muito parte da minha jornada. Eu era uma pessoa, e até quando eu olho os números, né, dentro da minha personalidade, que tinha um apreço muito grande por essa questão de ter que fazer tudo sempre muito certo, de ter que dar certo, de as coisas terem que saírem exatamente como eu tinha planejado. E isso sempre trouxe muita rigidez para minha vida, e não só a rigidez, mas até mesmo como uma consequência dela, esse impacto negativo de que tudo se tornava mais pesado do que realmente precisaria ser. Quando a gente tem uma imagem nossa de que a gente precisa ser perfeito para ser amada, de que a gente precisa dar certo para que os outros sintam orgulho ou nos valorizem, né? Quando a gente encontra o nosso valor naquilo que os outros estão pensando de nós, ou até mesmo quando o nosso valor pessoal está pautado naquilo que a gente consegue entregar, naquilo que a gente consegue fazer e não em quem a gente verdadeiramente é quando a gente começa a se desconectar da nossa essência, da fonte, da criação. E o que eu quero trazer aqui de reflexão para a gente nesse ponto é que, principalmente, né, falando da minha jornada e muito que eu vejo, né, dos clientes que passam por atendimento comigo, quando há essa libertação, quando há essa leveza, falam muito sobre viver uma vida mais leve, e uma vida mais leve não é sobre não ter desafios, mas é sobre a gente se sentir realmente mais capaz e mais preparado para lidar com esse desafio. E só existe uma forma de a gente conseguir ter essa sensação no nosso dia a dia. É quando a gente se conhece a um nível muito profundo, mas não só isso. Quando a gente se aceita a um nível muito profundo. Todo ser humano tem dentro de si luz e sombra. E isso foi uma das coisas que eu mais resisti também na minha jornada de autoconhecimento. Eu queria a todo custo viver uma perfeição. Eu queria sustentar uma perfeição porque na minha linguagem interna, essa perfeição era o que me faria me sentir amada e segura. Só que como eu falei para vocês, quando a gente tenta sustentar isso no nosso dia a dia, acaba chegando um momento que fica insuportável, né? Então, a nossa vida que poderia ser mais expansiva acaba contraindo. A nossa vida que poderia ser mais alegre acaba tendo mais dias tristes. A nossa vida que poderia ser uma vida de mais criação acaba minguando. Por quê? O ser humano ele precisa estar nesse estado de abertura para que ele possa viver todo o seu potencial. E eu sempre gosto de fazer um paralelo com a criança, né? A criança ela tem uma visão no seu dia a dia que é algo que é instintivo e nós, como adultos, perdemos na nossa jornada. Mas eu quero que você pense numa criança como esse ser que é curioso, que é aberto, que não julga, que quer saber. Quando muitos adultos na sua volta acabam dizendo isso não se pergunta, isso não se fala, então a gente acaba realmente tendo podado esse nosso lado de explorar, né, as possibilidades. Quando a gente é criança, a gente simplesmente está ocupado em ser o que a gente é. E vem a sociedade e diz que você não pode ser assim, você não pode ser assado. Então a gente começa a criar esse diálogo onde eu tenho que separar partes minhas. Quando eu sou de tal maneira, ok, essa parte aqui eu preciso deixar lá no porãozinho, bem escondido. E isso no nosso dia impacta nessas questões que eu acabei de trazer, que é uma forma de viver muito mais complexa do que precisaria de fato ser. Viver de fato é complexo, viver tem seus desafios, tem seus momentos, tem seus altos, tem seus baixos. E até pensando nisso, por que não a gente também não poderia ter, né, esse alto e baixo, ter essa luz e ter essa sombra? Então, o que eu gostaria de deixar assim de convite para você que está nessa jornada do autoconhecimento, que está nesse processo de querer se tornar a sua melhor versão, de você não se perder nesse caminho que se tornar a sua melhor versão é colocar para debaixo do tapete as suas falhas. Muito pelo contrário, para que a gente realmente possa ter um verdadeiro desenvolvimento e para que a gente possa viver uma vida de verdade, a gente precisa começar a olhar de frente para esses aspectos que nós temos vergonha, que nós julgamos,
ser ruim dentro de nós, que a gente julga dispensável, porque tudo que está dentro de nós é porque tem um potencial de transformação, tem um potencial de desenvolvimento. Quando a gente segue a nossa vida negando a nossa sombra, negando as nossas partes não tão evoluídas assim, a gente, na verdade, está seguindo sem poder acessar todo o nosso potencial. O nosso potencial, ele mora na nossa integralidade, ele mora na completude do nosso ser. Então, quanto mais a gente faz essa escolha ativa, quanto mais a gente decide, essa parte aqui, pode ser que eu não concorde com ela, pode ser que eu tenha até medo dela, pode ser que eu tenha vergonha dela, mas enquanto você não olhar com aceitação, você não consegue transformar isso. A gente só consegue mudar na nossa vida aquilo que a gente aceita que precisa passar por uma mudança. Então, que você possa levar na sua jornada esse lembrete. Você é um ser humano precioso, não porque você tem só qualidades, mas porque você tem potencial de desenvolvimento. A sua essência, a sua alma, ela veio para viver algo, e esse algo requer também passar pelas pedras no caminho, pelos pontos baixos, né? E transformar isso em verdadeiras qualidades, em verdadeiros pontos de luz para o mundo. Então, que você possa, a cada vez, né, mais na sua vida, no seu dia a dia, relembrar de conversar com essas partes, de dizer, olha, eu não sei como é que a gente vai resolver isso, eu não sei do que você está me protegendo, porque às vezes uma parte que a gente considera ruim, na verdade, é um mecanismo de autodefesa do nosso corpo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu quero que você comece a criar esse diálogo, essa intimidade com você. Você só será capaz de realizar os seus sonhos porque você vai se tornando essa pessoa que vive quem você é completamente. Os seus sonhos mais impossíveis, eles só poderão ser realizados quando você olhar para tudo que você tem dentro, tanto de belo quanto de feio, vamos assim dizer, mas que você possa reconhecer que neste feio há um material precioso, que neste feio há algo que você precisa e que você pode lapidar no seu dia a dia. Então, o grande convite desse nosso momento de reflexão aqui é para que você possa construir com você uma intimidade, para que você possa ser a sua pessoa de mais alta confiança. Porque para pensar, se você silencia uma parte sua, se você se envergonha e não aceita uma parte sua, como é que você se torna alguém de confiança? Você, na verdade, provavelmente está repetindo um padrão que você sentiu receber em algum momento na sua vida do mundo. Então, começa por você essa transformação. Não tem como o mundo te ver como você é se você primeiro não se enxergar em completude. Se fez sentido para você esse conteúdo, deixa um comentário aqui para mim. E se você achar que precisa mandar esse conteúdo para alguém também, fica muito à vontade. Até a nossa próxima semana. Um beijo!